Olá, pessoal! Estou muito feliz de poder estar aqui hoje dividindo um pouco com vocês a respeito do nosso case da Universidade Corporativa, como que a gente transformou aí o ensino, aprendizado, desenvolvimento dos nossos colaboradores nesses últimos anos, principalmente a gente falando pós-pandemia, né? Eu sou a Luciana, coordenadora da Universidade Corporativa, e estive à frente aí dessa transformação que a gente realizou ao longo dos anos, que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Bom, o primeiro ponto que eu acho que é importante falar, que é um tema de educação que a gente sempre fala, é a questão do diagnóstico, um diagnóstico bem feito, né? Então, o que de fato precisa ser ensinado, o que de fato precisa ser aprendido. Então, ter um diagnóstico preciso do que é necessário o colaborador aprender, o que ele precisa desenvolver, é fundamental para esse processo. A gente sabe que nem tudo é treinamento, né? Então, muitas coisas têm a ver com fluxos, processos, liderança, a forma como as pessoas lidam ali no dia a dia, e alguma parte tem a ver com treinamento. Então, o diagnóstico ele é fundamental nesse processo. Então, a gente implantou essa fase de diagnóstico dentro da universidade, desde essa era, principalmente pós-pandemia, para que a gente de fato entendesse o que era necessário aprender, o que era necessário ensinar nesse processo. Né? Depois a gente tinha uma dor, que é uma dor que a gente conversa muito, principalmente, né, com os hospitais, com as empresas de saúde, que é como que você ensina para o colaborador além do processo. A gente tinha um ensino tradicional de sala de aula, onde o professor, o facilitador, enfim, a gente pode dar vários nomes para essa persona, ele entrava na sala de aula e ele dava ali um treinamento sobre o processo, sobre o fluxo, né? Contando e ensinando aquela parte específica do atendimento. Mas quando a gente atende um paciente, quando a gente está com uma pessoa na ponta atendendo, não é só o processo que a gente precisa saber, tem muitas coisas que estão em torno disso. Então, os comportamentos necessários, né? Conseguir fazer uma leitura crítica do cenário e, principalmente para a gente que é da área da saúde, garantir a segurança do paciente. Então, a gente tinha essa dor. Como que a gente coloca dentro de um treinamento esses 3 pilares? Né? Quando eu trago para a sala de aula e faço isso recortado, então eu ensino o processo, depois eu volto, ensino comportamento, comunicação, empatia, depois eu volto, ensino o processo e protocolo de segurança. Lá na prática, o colaborador tem essa dificuldade de transferir, de atuar. Era comum eu ter, né, esse questionamento da operação. A operação me procurava e falava, olha, o colaborador não consegue atuar quando sai do script, sai do planejado, ele trava, ele precisa pedir ajuda. Então, como que a gente faz uma pessoa, além de aprender o que ele precisa saber, se tornar ator daquele cenário, conseguir ler, criticar e atuar dentro do que ele está vivenciando ali no dia a dia. Então essa era uma dor. Então primeiro a gente estabeleceu esses 3 pilares, a gente sabia que qualquer tema que fosse necessário treinar e desenvolver, advindo de um bom diagnóstico, ele precisava ser pautado nesses 3 pilares. Quais são os comportamentos, soft skills necessários, quais são os processos que ele precisa aprender, e como que eu garanto a segurança do paciente em todo esse processo, do início ao fim do meu atendimento. E aí a gente foi estudar um pouco quais eram as metodologias que permitiam isso. A gente acredita muito no blended, né? Então é uma metodologia que ela tem os 2 formatos, o síncrono e o assíncrono, e a gente hoje faz tudo na metodologia 70-20-10, ou seja, 10% ele fica com a gente, adquirindo conteúdo, pensando, refletindo sobre aquilo, depois ele vai para uma prática assistida, que é observar, e depois de fato hands-on, colocar a mão na massa, fazer, ser acompanhado nesse processo para que ele consiga consolidar todo esse aprendizado. Né? Durante o momento que ele fica conosco, que ele é responsabilidade da Universidade Corporativa, a gente tem os 2 momentos, o assíncrono e o síncrono. Esse momento assíncrono, então tudo que é conteúdo, ele precisa adquirir aquele conteúdo, ele precisa entender sobre aquele tema. A gente levou para dentro da nossa plataforma. Hoje nós temos uma plataforma de educação bem estruturada, uma plataforma que permite colocar várias formas, metodologias de treinamento dentro dela. Então, há várias mãos, o nosso facilitador da Universidade Corporativa, né, o ator da Universidade Corporativa, junto com a área detentora do conteúdo, descreve todo esse conteúdo. Então, coloca no papel tudo que é necessário aquela pessoa aprender, que é necessário ser ensinado dentro daqueles 3 pilares que a gente já conversou. A partir daí, isso é transformado dentro de uma área que a gente tem aqui na empresa, né, a fábrica de conteúdo. Lá nós temos os nossos designs institucionais que transforma todo esse conteúdo na nossa metodologia. Então,
A gente usa muito vídeos, muitos cases, podcasts, textos, quizzes, interação. A plataforma ela é gamificada e permite que o aluno consiga ali aprender esse conteúdo, ter contato com o conteúdo e aprender o conteúdo. A gente desenha isso para cada persona, né? A gente desenha a persona que vai adquirir aquele conteúdo e a equipe dos designers, eles de fato colocam isso da metodologia que atende essa pessoa. Então, como essas pessoas aprendem, né? Como que ela precisa estar ali consumindo conteúdo. Então, toda essa parte de conteúdo hoje foi para dentro da plataforma. E no momento que ele está com a gente, presencialmente ou ao vivo, né? Nessa interação direta com a gente, é um momento de consolidação desse conteúdo. Então, a gente tem no síncrono, tanto o síncrono ao vivo, então dentro das nossas plataformas que permite interações diretas com o colaborador, ou no presencial, né, que a gente faz a consolidação desse conteúdo. Então ele adquire o conhecimento dentro da plataforma e ele volta comigo para a gente consolidar e entender de fato se ele aprendeu, se ele entendeu, se ele está naquela fase do treinamento desejado. E aí a gente também utiliza de diversas metodologias ativas de ensino. Então a gente usa muito cases, aprendizado em pares, discussões de cases reais que acontecem dentro da operação, para que a pessoa consiga trazer aquele conteúdo que ela adquiriu dentro da plataforma para esse momento, né? Então nessas interações, e aí eu consigo colocar o Brasil inteiro, né? De norte a sul do Brasil eu consigo fazer esse trabalho, eu consigo qualquer profissional, se ele tem o mesmo cargo, ele vai seguir aquela mesma trilha de aprendizado, ele consiga garantir a mesma qualidade do processo educacional dentro desse formato. Ele consegue entrar nas salas de aulas ao vivo, interagir com as pessoas, independente de que estado que ele está, né, aonde que ele está atuando naquele momento. Então isso foi um ganho muito estrondoso para a gente conseguiu chegar em todas as unidades. O Grupo Fleury tem uma capilaridade muito grande, tem profissionais, né, em várias cidades do Brasil, e a gente consegue chegar com ele através dessa metodologia, né? E aí a gente traz para o presencial, o que a gente de fato hoje traz no presencial? Então lá no passado, quando a gente fazia tudo 100% presencial, naquele formato de sala de aula tradicional, o professor tem o conteúdo, o professor fala, hoje ele só vem para o presencial o que ele precisa praticar. É necessário a prática para ele desenvolver aquela competência. Como por exemplo uma punção venosa para coleta de sangue, uma punção venosa para administração de medicação, né? Então eu trago ele para a sala de aula para ele praticar esse momento conosco. Então ele vai colocar a mão de fato na massa, né? Ele vai manipular os nossos materiais, ele vai entender quais são as técnicas ali que estão envolvidas para que ele atenda. Ele vai operar dentro do meu sistema, né? Então ele vai conseguir ali em ambientes, né, de homologação, treinar o sistema, como que se comporta aquele sistema. Então a prática é para ele de fato, então, colocar a mão na massa. E a gente também utiliza da simulação realística, que é uma metodologia ativa de ensino, que faz com que o colaborador consiga atender um paciente, um cliente, do início ao fim. Então ele entra numa sala, ele atende aquele paciente do início ao fim, né? Esse paciente são cases reais que a gente recorta da operação e traz para dentro da sala de aula. É um ambiente controlado em que ele faz todo o atendimento e ao final, em grupos, a gente discute aquele atendimento do início ao fim, sobre todos os aspectos. Então eu consigo discutir sobre como que foi o comportamento dele, como que ele conseguiu entender aquele paciente, ele conseguiu ler o não verbal, ele conseguiu entender a situação que o paciente estava tentando passar ali para ele em falas, em gestos, né? Ele fez a técnica correta, o processo foi adequado, ele atuou dentro do sistema corretamente e não mais importante, mas tão importante quanto os outros dois, ele garantiu a segurança do paciente do começo ao fim. Ele fez todos os protocolos e processos para que a gente garanta que eu esteja atendendo o paciente correto, que eu não tenha nenhum problema com a segurança do paciente durante esse atendimento. E aí na sala de aula, através de perguntas, então a gente não leva nenhuma solução para ele, a gente faz com que ele
pense sobre aquele cenário a qual ele atuou ou ele assistiu um colega atuando, e a gente discorre ali, né, algumas perguntas para que ele reflita sobre o conteúdo adquirido anteriormente e para entender se está fazendo sentido para ele aquele aprendizado, se de fato ele consolidou. Então a parte da simulação, a gente pode dizer que é a parte, né, é o grande momento onde a gente consegue de fato garantir que esse processo lá de aprender o conteúdo, assimilar e colocar em prática, a gente garante dentro da simulação, né? Muito bem, aí a gente finaliza esses 10%, né, da metodologia lá 70-20-10 e ele vai lá para os 20, para os 70, que é de fato observar a prática e depois, né, o hands-on, colocar a mão na massa e praticar tudo isso. Como que a gente faz isso, né? A universidade acompanha todo esse processo. A gente tem pessoas preparadas na ponta, que aqui a gente chama de mentores e tutores, então são pessoas que estão preparadas para receber esse colaborador a partir desse momento que ele passou por esse processo de aprendizado conosco e que ele vai observar e depois vai desenvolver. Essas pessoas passam por um curso de formação que preparam elas para receber esse novo colaborador, ou esse colaborador que está em desenvolvimento de uma nova competência, enfim, está num outro momento ali da jornada dele dentro da empresa, né? Além disso, o novo colaborador ou colaborador que está em treinamento, ele recebe um roteiro on the job. Nesse roteiro a gente descreve todas as atividades que ele vai precisar fazer, que ele vai precisar desenvolver. Então, às vezes dia a dia, às vezes passo a passo, a depender da complexidade dessas atividades. E esse roteiro vai apoiar esse colaborador a transferir o aprendizado para a prática. Então a gente fala muito sobre a transferência do aprendizado, né? Então tudo que eu aprendo hoje, né, seja em sala de aula, seja dentro da plataforma, eu preciso transferir para a minha prática, porque senão vira sucata, é tempo perdido, é dinheiro jogado fora. Então como que eu consigo garantir essa transferência? Então o roteiro on the job ajuda ele, então até para ele não ficar perdido. Agora eu tô aqui na prática, o que eu vou fazer? Então esse roteiro é um guia, um orientador que dá esse norte para o colaborador, né? Pontualmente ele retorna com a gente em alguns momentos, a gente faz esse resgate dele da prática e retorna com ele em sala de aula, ao vivo ou presencial, para que a gente discuta como está sendo esse momento, né? Ele está conseguindo colocar em prática o que ele aprendeu com a gente? Esse processo está acontecendo? Teve algum desvio? Teve alguma coisa que ele apontou lá, que ele teve contato e que de fato não corresponde com o que ele aprendeu em sala de aula? Então, isso é fundamental também. Isso, além de retroalimentar o nosso processo, faz com que a gente, se tem alguma coisa saindo da rotina, saindo do caminho desenhado, a gente corrige ali o caminho, corrige ali para que ele continue aí nesse processo, né, de observar e praticar todo o conhecimento adquirido, né? E um outro ponto fundamental é garantir espaços adequados de treinamento. As operações, elas são diversas, a capilaridade é muito grande, então a gente precisa garantir que esse colaborador ele seja acolhido, ele tenha um espaço adequado para que ele consiga de fato transferir esse aprendizado. Então todo esse alinhamento com a operação, com o negócio e esse entendimento de papéis e responsabilidades, ele é fundamental dentro desse processo. E aí, por fim, né, como que finda esse processo? Através da aptidão. Hoje se fala muito, né, na área de treinamento, como que a gente mede, né, como que a gente tem certeza que no final deu certo. Então, como que é esse processo? Então, aqui dentro a gente usa como aptidão. Então, ao final, né, desse processo de transferência de aprendizado, a gente recebe do multiplicador, do tutor ou do próprio gestor do colaborador um formulário preenchido, dizendo se ele está apto ou não para aquela competência que ele estava em desenvolvimento, né? E aí, se ele estiver apto, ok, a gente cumpriu com o objetivo final, ele segue, então ele pode agora, enfim, começar ali a sua jornada naquela nova competência. Caso venha uma aptidão negativa, a gente pontualmente, com cada colaborador, com cada gestor, com cada multiplicador, escreve um plano de ação, né, para aquela pessoa, para que ele consiga, de fato, corrigir ali o processo, né? Isso é interessante porque tanto a gente olha no nível individual do colaborador, o que não deu certo, o que precisa, de fato, ser redesenhado para aquela pessoa, e também isso retroalimenta todo esse processo de treinamento que a gente tem. Então, foi uma falha no conteúdo que eu preciso rever? Foi uma falha num processo que não está bem descrito?
Foi ali alguma coisa que a gente não conseguiu abordar e a pessoa teve dificuldade? Então, além de a gente olhar no indivíduo, a gente também olha para o nosso processo. Então, o formulário de aptidão, ele traz para a gente essa dupla função, né? Nos alimentar e continuar desenvolvendo melhor os colaboradores. E atuar pontualmente para quem não tem essa aptidão aí, que é o que a gente quer alcançar ao final de um processo de treinamento. Falar um pouquinho dos nossos números, né? Como que a gente conseguiu transformar e como que isso aconteceu dentro da universidade. Hoje nós temos 37 trilhas de admissional, então eu estou falando do colaborador novo que chega na empresa e precisa passar por uma formação para atuar junto ao meu paciente, ao meu cliente final, né? Antes desse formato a gente tinha apenas 5 trilhas, então eram trilhas redondas de um único cargo. Hoje a gente treina alguns cargos em diferentes trilhas, então vai depender muito do que ele vai fazer na ponta. Então já nos permitiu fazer 37 trilhas nesse formato. Quando a gente fala de avançados, então estou falando do colaborador que não é novo, é um colaborador que já está na operação e precisa adquirir uma nova competência. Então, o gestor identifica isso em algum momento, quer que ele atue em algum outro setor, então ele volta com a universidade para fazer aquele desenvolvimento. Então, nós já temos mais 19 temas hoje nesse formato de treinamento que a gente conversou aqui, né? Até maio, nós já treinamos em 2023, né? Esses dados são de 2023. Mais de 2.000 pessoas nesse formato já passaram pelas nossas trilhas de aprendizagem, já passaram por esse formato, né, de acompanhamento desde lá do assíncrono, depois das salas de aulas, depois presencial e depois de toda a parte de observação e prática, até o formulário de aptidão. Então, a gente conseguiu crescer muito o volume de pessoas atendidas nesse formato. E a gente aumentou mais de 400% a nossa produtividade. Então, antes, eu tinha uma limitação por conta de espaço físico, eram salas de aulas pequenas, e o professor, o facilitador, enfim, acompanhava, o aluno estava ali com ele 100% do tempo. Hoje, por a gente ter essa flexibilidade, hora está no assíncrono, hora está na unidade, hora está comigo, a gente consegue ganhar produtividade da equipe, né? Então, antes a gente fazia muito menos do que a gente consegue fazer hoje, e a gente ainda vai conseguir expandir mais na medida que a gente for transformando os outros temas para esse formato, né? E aí isso sem necessariamente precisar aumentar a headcount da universidade corporativa. Hoje a gente faz isso com o mesmo volume de pessoas que eu tinha pré-pandemia e que eu fazia um volume muito menor, um volume localizado apenas nos grandes centros, né? E com a aptidão, hoje a gente já tem um retorno de 87% positivo, ou seja, 87% ao final desse processo de treinamento adquire as competências que eles, de fato, foi desenhada, foi ali programada para que ele tenha, né? Então, a aptidão positiva. A gente tem 13% que a gente precisa atuar ainda, que a gente precisa desenvolver esses planos e acompanhar esses planos de desenvolvimento para entender se a gente vai conseguir essa aptidão no futuro, mas a gente tem evoluído aí, e como a gente retroalimenta o processo, a nossa intenção é que essa aptidão deve aumentar aí ao longo, né, dos próximos meses, dos próximos anos, que a gente vem aí alimentando e melhorando os nossos processos. Concluído o nosso raciocínio, então, essa case de transformação pôde trazer para você esse cenário da universidade corporativa, como que a gente transformou os nossos treinamentos, trazendo esses 3 pilares que são fundamentais para o atendimento ao paciente, ao cliente final, que é o comportamento, soft skill, toda a parte de processos, fluxos, que é o hard skill, e a garantia da segurança do nosso paciente, que é fundamental nesse processo, e como que a gente faz isso dentro de um treinamento único e fluido, e não mais recortado naquele formato antigo, né? Quero agradecer novamente a oportunidade. Muito obrigada.